Então vamos nessa, gente, vamos lá. Arrebatamento da igreja. Vamos botar aí agora aí no telão para mim, por favor. Vamos botar aí agora o tema dessa noite. Isso aí, ó, arrebatamento da igreja, amém? Quantos vão ser arrebatados, diga glória a Deus, amém? Amém. Pastor, que negócio é esse de arrebatamento? Vamos lá. Queridos, deixa eu aqui dar uma pincelada para você, como diz o popular, pegar o bonde andando. Eu quero aqui falar sobre arrebatamento, mas é preciso dar uma pincelada, mas eu quero antes estar orando com você. Feche teus olhos, vamos fazer uma oração breve. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, te louvamos pela tua fidelidade, pelos teus feitos neste lugar, em tua casa de oração, em nossas vidas. E, Pai, nesse momento, nos colocamos mais uma vez na dependência do teu Espírito, para que possamos, Pai, em nome de Jesus, ser ministrados, Senhor, em nome de Jesus, sobre a tua palavra, e que ela possa produzir o efeito para o qual ela está sendo destinada, Deus. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento espiritual por um assunto, Senhor, em nome de Jesus, que está por vir, Pai, algo profético, que a igreja de Cristo vai viver. E eu te peço, abre o nosso entendimento espiritual, traga as revelações, para que possamos, Pai, como noiva de Cristo, estarmos adornados e preparados para a sua volta. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Fala conosco. E assim nós oramos, te agradecemos a tua presença no nosso meio. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Queridos, bom, semana passada aqui falamos sobre a volta de Cristo. E aprendemos, através das passagens bíblicas, que Jesus ele voltará de uma forma distinta, né? Ou seja, de uma forma também separada. O Senhor ele voltará de uma forma distinta e separada. Então nós falamos aqui que no primeiro momento da volta do Senhor, as Escrituras revelam que Cristo ele voltará como noivo. Na verdade, a palavra fala que Cristo encontrará a sua noiva nos ares, nos céus. Cristo não colocará os seus pés sobre a terra ainda nesse momento. Então Cristo, nesse primeiro momento da sua volta, ele cumpre uma promessa feita à sua igreja, que ele voltaria exatamente para tomar a sua igreja para si. Então, querido, nesse primeiro momento, a igreja se encontrará com o Senhor nos altos céus. Isso, a gente pode trazer uma ideia para nós. Eu acredito que todos aqui já tiveram a oportunidade de participar de uma cerimônia, né, de um matrimônio, de um casamento, né? Você, se for lembrar desse momento, o noivo, geralmente ele está ali no altar, e a noiva ela chega, ele fica na expectativa, e quando ela chega a noiva ela vem, ela entra, não é isso, na igreja, e ali o noivo ele fica esperando. Quando a noiva ela chega próximo ao altar, ela dá aquela parada, né? O noivo não vai até a porta, mas ele espera que a noiva aqui, ela chegou, o noivo vai ao encontro, não é isso? E daqui a pouco ele começa aqui a ser celebrado o quê? O casamento. Nesse casamento ali, daqui a pouco ele faz os votos, ele é ministrado ali pelo sacerdote, ele coloca um anel no dedo da sua noiva, e depois vai para as bodas, não é isso? Então da mesma forma, o nosso Senhor, ele não vai colocar na sua primeira vinda os seus pés sobre a terra, mas ele vai encontrar a sua noiva nos altos céus. E naquele encontro, naquele momento, algo acontece, o quê? Ali oficializa o matrimônio do noivo com a noiva, amém? Então esse matrimônio acontece. E o que acontece quando o Senhor arrebata a sua igreja? Ele vai para os céus, e ali é passado exatamente pelo primeiro trono de Cristo, chamado o julgamento, o trono de Cristo. O que é o trono de Cristo? O trono de Cristo não é para a condenação da igreja. O trono de Cristo nada mais é para receber o galardão. O que a igreja, na sua história, ela produziu, eu e você como igreja, o que nós produzimos como frutos para o reino de Deus. E ali nós seremos recompensados pelo Senhor. Após essa recompensa, faremos parte do grande banquete das bodas do Cordeiro. Sentaremos com o Senhor à mesa e desfrutaremos dessa grande festa que acontecerá no céu. Então nós aprendemos que arrebatamento significa ser puxado para cima com força.
Eu gostei aqui de uma passagem, né, que eu encontrei aqui, na verdade, no grego, que diz o seguinte: agarrar para si mesmo ansiosamente. O noivo está ansioso para esse momento. Ele vai agarrar a sua noiva de uma forma o quê? Ansiosa. Então, queridos, esse é o primeiro momento que vai acontecer. E nesse primeiro momento, a igreja encontra com o Senhor nos ares, ela passa por esse trono de Cristo, aonde será recompensada, ela pode receber galardão, recompensa, pela obra ou não. Se é aquela igreja que somente é o salvo. Vou dar um exemplo para você. Quando nós olhamos para o ladrão da cruz, ele não teve tempo nem de produzir alguma obra para o reino de Deus aqui na terra. Então, consequentemente, nós acreditamos, qual a recompensa que ele vai ter? Acredito que nenhuma. Ele é um salvo, ele desfruta das bênçãos celestiais, vive nas suas mansões lá, celestiais que a Bíblia fala, porém, a recompensa diferente de Paulo, um cara que foi considerado pela própria história da igreja, como a segunda pessoa mais importante do cristianismo no Novo Testamento. A primeira é Jesus, e segundo foi Paulo. Homem que escreveu a grande maioria das cartas, as epístolas paulinas, né? Um homem de Deus, cheio de entendimento, um homem usado poderosamente aí, que tem impactado até hoje a nossa geração, deixando um legado na história. Então, diferente de Paulo para o ladrão da cruz, há uma grande o quê? Diferença. Todos são salvos? Sim. Recebe a bênção de morar no céu? Sim. Tem uma eternidade? Sim. Porém, a recompensa, o galardão de Paulo é diferente da recompensa por aquele ladrão que houve na cruz, sim ou não? Então, cada um de nós vamos apresentar, e com base nesse texto, eu quero aqui compartilhar com vocês Apocalipse capítulo 22, no versículo 12 na Arque. Apocalipse capítulo 22, versículo 12, vamos aqui utilizar a Arque que é melhor. Eis que venho em breve, a minha recompensa, ou seja, o galardão, está comigo, e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então nós seremos recompensados pelo Senhor. Você aí que está trabalhando, discipulando, abrindo a sua casa, célula, ganhando alma para Jesus, seja na obra que for, você que ministra, né? Tem pessoas que vão receber até mesmo um galardão, e muitos vão ser surpreendidos, por quê? Existem pessoas no campo missionário, irmão, que estão fazendo uma obra linda, extraordinária, e não aparece. Diferente, às vezes, no altar de um conferencista, não é isso? Todos vão receber uma recompensa. Mas existem pessoas que vão receber a recompensa de acordo com as suas obras. Pessoas vistas e até aquelas que não estão sendo o quê? Vista. Pessoas que estão aí, ó, ganhando muçulmanos para Jesus. Eu tive a oportunidade de conhecer, né, um americano, na verdade era americano, né, filha? Lá na igreja cidade, que nós fomos lá, né? Ele ganhou 1 milhão de muçulmanos para Jesus. Um homem ali, meu irmão, que foi ali, não é fácil. O lugar ali é terrível. Então, um grande homem de Deus. Ele é do Canadá. Uma bênção, né? Então, são pessoas que estão no campo missionário, fazendo a obra de Deus, que muitas vezes nem aparece para nós. Não está na mídia, não é famoso, não é um pregador famoso, mas pessoas que estão fazendo grande diferença, e muitos até mesmo morrem pela causa de Cristo. Então essas pessoas, um dia, todas elas serão recompensadas, segundo o quê? As suas obras. Paulo vai dizer lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 ao 15, 1 Coríntios capítulo 3, do 12 ao 15, diz o seguinte aí na Arque: se alguém sobre este fundamento formar um edifício, seja de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, pode continuar, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de o quê? Cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o quê? O galardão. 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então aqui não está falando de condenação da alma, mas está falando o quê? Que todas as obras passarão pelo fogo. Ouro, prata, feno, palha. Tem obra que tem pessoas que estão fazendo, até no nome do Senhor, mas talvez não tenha valor algum. E por isso que temos que trabalhar com propósito. Amém? Pessoas fazem a obra de boa vontade,
Mas qual é o propósito dessa obra? Qual foi a sua motivação? Isso tudo vai passar o quê? Pelo fogo. Não de forma condenatória da pessoa, mas vai ser avaliado a maneira que trabalhamos, seja com nossos recursos, seja as nossas motivações, seja aquilo que nós fizemos com o nosso tempo. Todos nós, na qualidade de cristão, temos talentos e habilidades, amém? Tem talento que eu tenho, que talvez você não tenha. Tem talento que você tem, que eu não tenho. E por isso somos um corpo, membro de um corpo onde Cristo é o cabeça. Então, se cada um fazendo a sua parte como membro desse corpo bem ajustado, isso gera o crescimento que Paulo fala. Então, todas as obras vão passar o quê? Pelo fogo. E aquela que permanecer, essa vai receber o quê? A sua recompensa. Então, quando nós olhamos aqui para 2 Coríntios 5:10, também Paulo fala isso. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de... Então, esse tribunal de Cristo, quem vai passar? A igreja lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. Não é esse tribunal que o ímpio vai passar. Esse primeiro tribunal de julgamento, porque na verdade vão ter 3 tribunais, né? O primeiro é o tribunal de Cristo, que é a igreja gloriosa, a igreja vitoriosa, ela passa para receber a recompensa. Então, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Isso aqui no sentido obra, amém? Não de condenação. Se você fez uma boa obra, com uma boa motivação, você será recompensado. Caso não, você não receberá nenhuma recompensa, mas a pessoa, ela é salva, amém? Por meio da graça. Então, por isso, a gente fica com 1 Coríntios, para a gente passar já para outra parte, capítulo 15, 58, 1 Coríntios 15, 58. Fala para o teu irmão assim, receba, irmão. Então receba essa palavra. Portanto, meus amados irmãos, seja firme, constante, sempre abundante na obra do... sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, meu irmão, continua, faça aquilo que você possa fazer de melhor, porque um dia todos nós seremos recompensados pelo Senhor. Amém, querido? Então, o segundo momento, né, a segunda aparição de Cristo, essa segunda fase, ela vai acontecer exatamente após o período da grande tribulação. Então, o primeiro momento que Cristo ele aparece nos altos céus, ele arrebata a sua igreja, ela passa pelo tribunal de Cristo e desfruta depois o que? Das bodas do Cordeiro. Ela vai ser coroada, recompensada. E esse período, na verdade, a igreja permanece durante 7 anos, segundo estudiosos sobre a profecia de Daniel, capítulo 9, 27, acredito que esse período de 7 anos é o período que vai durar a grande tribulação. O que é a grande tribulação? Eu vou estar trazendo isso em outro momento, mas já para antecipar, a grande tribulação vai ser o governo do anticristo aqui na terra. A gente vai estudar o que é o anticristo, o que é a grande tribulação. Esses 7 anos vai ser um momento de caos sobre a terra. Muito sofrimento, muita dor, perseguição, né? Muitas injustiças, ou seja, vai ser uns dias de sofrimento sem precedência, ou seja, nunca houve na história. E nesse período de 7 anos, após a grande tribulação, Cristo, ele volta novamente agora com a sua igreja, com a sua comitiva de anjos, com a igreja vitoriosa, gloriosa, exatamente não mais como noivo, mas ele voltará agora como o quê? Juiz e rei. Ele volta agora para um outro julgamento, que é julgar as nações que esteve nesse momento, durante esse período chamado Grande Tribulação. Esse é o segundo julgamento que acontecerá. Então, para a gente aqui fazer um paralelo rápido, para entrar agora sobre arrebatamento. Primeira fase, só para você ficar trazendo em memória. Jesus vem e permanece nos... Então, esses anticristos que estão por aí dizendo que é Cristo, já sabe que é uma farsa. Porque a volta do Senhor, ele vai encontrar a igreja nos ares. Então, esse que diz que é o Senhor, que é a reencarnação de Jesus, já pode lançar tudo por terra através da palavra de Deus. Então, primeira fase, Jesus ele vem e permanece nos ares, onde encontra a sua noiva. Na segunda fase, Jesus ele vem e pisa na terra, no Monte das Oliveiras,
o monte se fenderá em duas partes, do norte e sul. Primeira fase, Jesus vem como noivo. E a segunda fase, ele virá como rei e juiz após os 7 anos da grande tribulação. Na primeira fase, Jesus ele vem buscar a sua noiva, a sua igreja. Na segunda fase, ele voltará com a sua noiva, com a sua igreja, para julgar as nações e reinar sobre a terra. Na primeira fase, Jesus ele vem em secreto, invisível, ninguém verá. Na segunda fase, todos os moradores da terra verão a volta de Jesus, serão abalados os firmamentos da terra com os sinais. Então, querido, pega isso aqui, o arrebatamento, na verdade, eu coloquei aqui para você, ele inaugura o primeiro evento escatológico que dará início à contagem regressiva do final dos tempos. Existem vários eventos que vão acontecer após a volta de Cristo. Quais são? Milênio, vai ser a boda do Cordeiro, não é isso? Tantos eventos vão acontecer. Então o arrebatamento, ele é o primeiro evento que inaugura, né, nesses eventos escatológicos, que vai dar início à contagem regressiva do final dos tempos. Ou seja, vai chegar um momento que Deus julgará sobre todas as coisas. Então o primeiro momento é chamado o quê? Arrebatamento. Então, querido, isso vai acontecer cumprindo a promessa que Jesus ele fez à sua igreja. João 14, 1, 3. Cristo voltará. João 14, 1, 3 na arque. Não se turbe, eu amo esse louvor. Da Heloísa Rosa, né? Não se turbe o vosso... Eu sempre peço a Tamires para cantar. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Vamos até o 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Isso aqui é Jesus dizendo, hein? Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O que mais? 3. E se eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Olha o noivo falando, Jesus. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Você pode dar um glória a Deus por isso? Querido, semana passada eu falei uma coisa aqui, só para lembrar. Jesus, ele cumpriu 300 profecias que foram profetizadas no Antigo Testamento a respeito dele. A história confirma isso, a arqueologia está descobrindo tantas coisas. Jesus, ele veio, tanto é que você pode pegar o livro aí de história, antes de Cristo, depois de Cristo. A história, ela acredita nessa vinda de Cristo, que ele veio aqui no mundo. Então, entenda bem uma coisa, a história universal, ela já entende isso. Jesus, ele cumpriu 300 profecias, aquilo que foi dito sobre ele, sobre a sua vida, nascimento e ministério. Só que na volta de Cristo, existe para mais de 2.000 profecias falando da volta do Senhor. Então, se cumpriu todas as profecias, os profetas, aquilo que disseram sobre Jesus cumpriu, não vai ser diferente sobre a volta de Cristo. Os profetas profetizaram, os apóstolos, discípulos, e o próprio Senhor Jesus, ele falou que voltaria. Então, a gente precisa estar o quê? Preparado. Algo sobrenatural que a nossa mente humana não consegue alcançar, porque é algo sobrenatural. Está acima daquilo que é natural. Então, queridos, como o casamento, e por isso nós declaramos Maranata, ora vem, Senhor. Então aqui eu quero agora entender o que Paulo fala sobre arrebatamento com você. Aqui a carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, na arque. Vamos ler essa carta aqui com cautela, para você entender o que Paulo está dizendo. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Agora entenda aqui comigo. Como é que é o pano de fundo dessa carta? Por que Paulo escreve essa carta à igreja de Tessalônica? Porque, na verdade, alguns irmãos dessa igreja estavam sem esperança, muitos estavam sem consolo, exatamente por aqueles que estavam dormindo em Cristo. Sabe aquelas pessoas que foram fiel até o fim da sua vida, mas naquele momento morreram fisicamente? Aquelas pessoas já não estavam mais presentes, e havia uma promessa da volta de Cristo, né? Só que a palavra não fala o dia nem a hora, mas Cristo voltará. Então, nesse momento, Paulo, encorajando os irmãos de Tessalônia, né, os tessalonicenses, exatamente encorajando a eles permanecer na sua santidade, em seu serviço, em seu amor a Cristo.
E ele escreve essa carta dizendo aqui, 1 Tessalonicenses 4, no versículo 13. É isso aí. Não quero, porém, irmãos, que sejais o quê? Ignorante acerca do que já dormem. Ele chama aquelas pessoas que morreram em Cristo como fosse que é um sono. Aqueles que dormem. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm o quê? Esperança. Primeiro ponto. Deus, Ele não quer que eu e você sejamos ignorantes nesse assunto sobre o arrebatamento, sobre a volta de Cristo, sobre a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. Há uma preocupação, e Ele fala à igreja, olha, vocês precisam entender, para vocês não ficarem tristes, para vocês não ficarem sem esperança, para que vocês possam entender e ser consolados pelo próprio Deus, porque aqueles que dormem, há uma esperança para eles. Ele continua dizendo aqui, ó, agora, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, quantos creem nisso? Assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Amém? Dizemos-vos, pois isto pela palavra que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pode parar aí por enquanto. Então aqui Paulo está encorajando os irmãos desta igreja, exatamente para continuar em amor e em santidade até a volta do Senhor. Por quê? Porque essa obra de uma vida inteira só será completada por ocasião da volta de Cristo. Então tudo aquilo que nós fazemos, irmãos, quantos mártires morreram na história pela causa do nosso Senhor e Salvador Jesus? Quantas pessoas queridas e amadas que hoje já não estão mais presentes aqui conosco, que morreram em Cristo. Então Paulo está encorajando, olha, continue crendo, continue andando em amor, em santidade, continue servindo ao Senhor, porque o mesmo Senhor que ressuscitou, Ele também vai nos ressuscitar. Então a palavra fala aqui, ó, ele diz o seguinte, importante lá no versículo 14, dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor. Ou seja, isso não é ideia de Paulo, nem uma teologia de homem, mas quem está dizendo, eu estou dizendo a vocês, estou dizendo isso pelo Senhor, pela palavra de Deus, por uma promessa que Deus fez a nós. Então isso não é uma ideia do homem, isso aqui não é algo que foi imaginado ou criado pelo ser humano. Paulo fala em nome de Cristo, em nome de Deus, que isso é uma promessa para a igreja do Senhor. Quantos estão pegando isso? Então ali está dizendo agora, continuando lá o texto, né? Dizemos, pois isso pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então pega isso que nós aprendemos. O arrebatamento, quando Jesus ele voltar, e Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, 52, que vai ser como um piscar de olhos. Piscou, abriu, já está no céu. Meu irmão, frações de segundo, mas antes de nós vivos, que estamos vivos, se porventura Jesus voltasse hoje, eu e você aqui estamos vivos, estamos aqui na mensagem, pregando, Jesus pode voltar aqui agora. Mas antes de nós subirmos, aqueles que estavam mortos, dormindo em Cristo, aqueles que foram fiéis, perseverantes até a sua morte, esses primeiros vão nos anteceder. Esses primeiros serão que ressuscitados, e junto com a igreja, aqueles que estão vivos, vamos ser arrebatados juntos para o céu. Então os mortos que estão em Cristo serão ressuscitados, e junto com a igreja que está viva, nessa volta do arrebatamento, juntos seremos tomados pelo Senhor. A palavra arrebatamento vem da palavra grega também, chamado raptazo. É estranho, né? A palavra origina rápido, raptar. É como fosse um rapto, Jesus nos raptando para levar com Ele. Então, querido, isso vai acontecer, e a Bíblia fala de que maneira? Pode continuar, por favor. No 15 agora. 1 Coríntios, vamos lá, não, 1 Tessalonicenses 4, vamos agora por 15. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós vamos ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. 16, por favor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, fala, a trombeta vai tocar.
Quando você estuda, existem as 7 trombetas em Apocalipse que falam sobre o juízo, não é essa trombeta. Quando você estuda sobre Israel, existe até mesmo aquelas trombetas chamadas shofar, feito com chifres, né, de animais. Aquilo ali era servido como um toque, exatamente para reunir o povo, formar uma assembleia, para instruir um povo, exatamente para uma direção, para levantar o acampamento, o tabernáculo, para conduzido a direção que o Senhor dera ao povo. Então existiam vários tipos de toque que era dado, e o povo conhecia cada tipo de toque. Então haverá um toque, um sonido do céu, né? A Bíblia fala o arcanjo, só existe 2, Miguel e Gabriel, a Bíblia não fala qual é, mas um arcanjo desse, que é um anjo de guerra, ele tocará. Muitos acreditam que a igreja não vai nem perceber o toque direito, porque vai ser em piscar de olhos o arrebatamento. Outros acreditam que a igreja ainda vai perceber o toque, somente aqueles que têm o Espírito Santo. A igreja escutará esse som e será arrebatado. Então tem 2 linhas aí de entendimento, mas o importante é eu e você ser arrebatado. Se não ouvir, meu irmão, foi, amém, meu irmão. Não discute com Deus. Amém, querido? Então, raptar, arrebatar subitamente, isso vai acontecer. Continuando aí, com a trombeta de Deus, que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Vamos lá, 17. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, e a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o... Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Então, queridos, continua agora, olha o que Paulo fala agora. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Você talvez que perdeu um ente querido, amado em Cristo, aquela pessoa que aceitou Jesus, o que Paulo está falando? Olha, agora com o entendimento que vocês têm, console seu irmão. Seu irmão não está em lugar pior não, está em lugar bom. Eu estou querendo trazer aqui semana que vem, esse lugar chamado intermediário, né? Pastor, o cara morreu, mas ele tem consciência? É uma dúvida que a gente tem, né? Será que a gente vai conhecer as pessoas? Como é que fica isso? Cenas para os próximos capítulos. Vamos deixar para a semana que vem. Agora entenda bem uma coisa, aqui, querido, entenda bem, Paulo está escrevendo essa carta para trazer o quê? Consolação, esperança, cristão vivo, mas o seu ente querido, o seu irmão, seja aquele, um mártir que morreu por amor ao Evangelho, algum irmão em Cristo, ele fala, olha, que vocês possam consolar agora com essas palavras, uns o quê? Aos outros, que vocês possam ter o quê? Uma esperança. Meu irmão, o que vai nos consolar nesse momento, não vai ser a política, não vai ser o governo, não é o dinheiro, não é os nossos argumentos humanos, o que nos traz consolação é o Espírito Santo. Entender que o lugar que nós vamos, que a Bíblia fala, não vai ter mais tristeza, nem mais dor, nem sofrimento e nem mais a morte. Entenda bem, querido, no céu não vai haver prisão, porque não tem preso. No céu não vai haver hospitais, porque não tem doente. No céu não vai haver cemitério, porque todos têm a vida de Cristo. Não há mais a morte. Então, querido, essa é a promessa, é a maior expectativa, a maior promessa de Cristo à sua igreja. E a gente precisa o quê? Acreditar nisso. Então, gente, está aí, ó. Quando Paulo escreve 1 Coríntios, capítulo 15 agora, eu quero aqui pensar um pouquinho com você sobre esse assunto. 1 Coríntios, capítulo 15, do 12 a 15, Paulo escreve também a igreja de Coríntios, ele prega a palavra e também fala nessa volta que a igreja será salva, a igreja será transformada, o seu corpo, em um corpo glorioso para habitar no céu. Ele começa a instruir essa igreja, trazendo revelação e entendimento. Ele começa pregando, dizendo, olha, Cristo, Ele ressuscitou, Ele foi visto por mais de 500 testemunhas, né? Lá em Atos fala que foi por 40 dias, que Cristo foi visto por muitas pessoas. Mas aqui Paulo está falando exatamente, em 1 Coríntios 15, do 12 ao 15, diz o seguinte, ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, pega isso aqui, como dizem alguns, dentre vós que não há ressurreição de mortos. Ele fala, se todos nós sabemos que Cristo ressuscitou, como é que há no meio de nós pessoas que pregam que Cristo não ressuscitou dos mortos? Aí ele começa dizendo, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Por quê? Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, também é vã a vossa fé. Meu irmão, se você está aqui, porque você acredita no céu.
Você acredita numa eternidade, que existe algo maior para se viver após a morte, que a morte não é o fim para muitos. Amém? Existe algo maior para ser vivido. Ele está falando, se nós não cremos na ressurreição dos corpos, da vida dessas pessoas, a nossa pregação é vã. Estamos perdendo tempo, estamos brincando aqui de crente, brincando de uma religião. Mas Paulo, ele sabia e viveu por aquilo que ele pregava. Não somente viveu, mas também morreu como mártir da fé. Como vários homens na história, outros em Coliseu Romano, outros ali, meu irmão, crucificado, outros foram queimados, como o próprio Policarpo, não é isso? Foi queimado numa fogueira, até a sua morte ali louvando ao Senhor. Ou esses homens eram muito doidos, varridos, irmão, ou então eles sabiam o que estavam fazendo. E eu fico na segunda opção. Eles sabiam o propósito que eles tinham em Deus, naquilo que eles acreditavam. Então ele começa a dizer aqui, na verdade, em 1 Coríntios capítulo 15, está nesse contexto, no versículo 19, 1 Coríntios 15, 19, agora diz o seguinte: se esperarmos em Cristo só nessa vida, se você acha que você busca Jesus só para mudar o seu casamento, só para você buscar uma porta aberta de trabalho, só para você cuidar do teu filho na presença do Senhor, meu irmão, se você só busca Deus somente para essa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Fala para o teu irmão, existe algo maior. Existe algo maior para a gente viver, amém, querido? Existe algo maior, bem maior. Aí Paulo continua dizendo lá agora, vamos lá para o 51, 1 Coríntios 15, 51, na mesma carta, para otimizar o tempo. Ele começa dizendo que o nosso corpo será transformado após essa ressurreição. 1 Coríntios 15, 51, eis aqui vos digo o mistério. Fala assim, é mistério, irmão. É mistério, irmão, é algo que é inexplicável. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados. Por quê? Tem uns que dormem em Cristo e outros que estão vivos. Por isso que ele fala, nem todos talvez vamos dormir, mas todos seremos transformados para a glória do Senhor. Continua. No momento, num abrir e fechar de olhos, piscou, abriu, até a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Porque esse corpo aqui é corrupto. Esse corpo não pode habitar na glória. O nosso corpo, ele é totalmente corruptível. Mas nós receberemos, segundo a palavra, um novo corpo glorioso, que o próprio Jesus ele recebe quando ele ressuscitou para habitar no céu. Ele diz aqui, ó, vamos lá, trombeta, pá, porque convém que isto corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Vamos lá. Quanto isto, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Uau! Aleluia! Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Continua. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, fala assim, graças a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia! Então, meu querido, fala assim, fica tranquilo. Eu li toda a história e no final vai acabar tudo bem. Então aqui nós receberemos o corpo que Cristo da mesma forma foi glorificado após a sua ressurreição. Paulo fala isso aos Filipenses capítulo 3, no versículo 21 ao 22, na Arque. Filipenses 3, 21 e 22 diz, Filipenses capítulo 3, 21 e 22. Só tem o 21? Serve. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo? Olha, ele vai transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si a todas as coisas. Então, querido, no arrebatamento vai acontecer alguns milagres. Às vezes a gente passa aqui a mensagem, a gente não pega. O que é milagre? Milagre é uma coisa que ninguém explica. Milagre, a ciência não explica, a física não explica. Pergunta para a física, como é que uma abelha ela consegue voar, sendo as suas asas menor do que o seu corpo?
Sabia que a abelha, ela quebra os princípios da física? Diz que até mesmo lá na NASA, tem uma figura da abelhinha lá. Sabia disso? Como é que pode, inseto, abelha, né? O corpo maior e a sua asinha pequenininha. A física não entende como a abelha consegue voar. Então isso é uma coisa que é um milagre. A abelha é um milagre voar. Só que a abelha não sabe disso, mas ela voa. Então tem muita coisa que é impossível para você, que você venha ser uma abelhinha de Jesus. Então entenda bem, meu queridão, pega isso aqui. Alguns milagres vão acontecer na história, isso de uma forma profética, está por vir. Então algumas coisas acontecerão. Então que o primeiro milagre, só para a gente relembrar. Primeiro milagre, Cristo voltará a descer dos céus e encontrará a sua noiva nos ares. Isso é um milagre, sim ou não? Ele vai voltar. Está lá em 1 Tessalonicenses, que nós lemos, que 4,16, que ele vai voltar. Segundo milagre, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É um outro milagre, não é isso? Exemplo aqui de ressurreição, que na Bíblia a gente lê e parece que a gente esquece. Por exemplo, a filha de Jairo foi ressuscitada, sim ou não? Lázaro foi ressuscitado, sim ou não? Amém? Como você, o Eutico, pregação de Paulo, o cara dormindo, falou assim, não dorme não, irmão, você não vai dar trabalho. O cara caiu da janela, se ela se quebrou o pescoço, morreu. Paulo falou e ressuscitou aquele homem. Então, pessoas que ressuscitaram na história. Então, Jairo, filha de Jairo, Eutico, Lázaro, o próprio Jesus, ele demonstrou isso para nós. E eu gosto muito dessa passagem, eu me lembrei quando estava escrevendo essa lição aqui para vocês. Romanos 8, 11, 13, eu gosto muito disso aqui, isso aqui sempre impactou. Romanos 8, 11, 13 na Arque, carta aos Romanos. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, quantos tem o Espírito Santo? Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal. Pelo Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, quem vos habita. Aleluia! Vamos no versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não da carne para viver segundo o quê? A carne. Mas somos devedores do quê? Porque se vivemos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis. Aleluia! O mesmo Espírito Santo que estava em Cristo é o mesmo que habita naqueles que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador. A Bíblia fala que nós nos tornamos templo, habitação do Espírito Santo. Pastor, como é que eu tenho o Espírito de Deus na minha vida? Quando você se torna um filho de Deus. Quando você aceita Deus como Pai. Pastor, mas já ouvi muito lá no mundo que todos são filhos de Deus. Isso não é uma verdade bíblica. A Bíblia fala para nós pregarmos o Evangelho a toda criatura. O homem ele perdeu a paternidade após a queda de Adão no jardim. Você vê que lá em Lucas, na genealogia, Adão era ainda chamado filho de Deus. Porém, essa filiação lhe perde quando ele rompe com Deus. O pecado entra, o homem deixou de ser mais de semelhança, e você vê a degeneração, né, a degradação de todo ser humano. O homem se afastou de Deus, na sua apostasia, na sua autoindependência, e você vê a mazela que está o ser humano. Você vê o mundo como está, a guerra, rumores de guerra, filhos matando pai, pai matando os filhos, você vê desunião, vê divórcio, traição, morte, vê pedofilia, vê tantas coisas ruins. Por quê? O homem, ele ficou o quê? Desfigurado, deixando de ser imagem. Só que Cristo, ele veio exatamente para reconciliar o homem com Deus e habitar agora o seu espírito para nos tornar a sua imagem e semelhança. Esse é o nosso maior ministério para ser vivido. Romanos 8, 29, que Deus predestinou o seu filho, né, o seu filho único, ele para ser o quê? Nosso Deus, ele deu o seu filho, predestinou para quê? Para nos tornar o quê? A sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, na verdade, Jesus é o nosso exemplo, nossa inspiração. Então, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo, olha lá, Romanos 8, 29, ó, porque Deus conheceu, também predestinou para ser conforme a imagem do Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos, o quê? Irmão. Então, nosso maior ministério é se tornar mais parecido com Jesus a cada dia. Antes de você ser um pregador, antes de você ser um levita, antes de você cumprir, seja o ministério qual for. Amém? Nós precisamos a cada dia se tornar mais parecido com Jesus, e por isso que há o discipulado aqui na igreja. Então vamos nessa, gente. Milagre, segundo milagre, os mortos ressuscitarão primeiro. Demos exemplo aqui.
Agora fala para o teu irmão, existe dois tipos de ressurreição. Existe a ressurreição espiritual, existe a ressurreição física. O que é a ressurreição espiritual? Você lembra daquela passagem que certa vez um rapaz queria seguir a Jesus? Ele falou assim, Jesus, eu quero te seguir, mas deixa eu enterrar meu pai primeiro. E Jesus ele fala assim para ele, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Como é isso? O cara não estava vivo, não estava falando, não estava comendo, não estava dormindo, não estava vivendo, fisicamente sim. Mas Jesus estava falando, retratando exatamente de uma morte o quê? Espiritual. Ele fala, deixe os mortos enterrar os seus mortos. Por quê? Jesus tem pressa, que o evangelho dele seja anunciado. Aquilo ali acabou, o fim daquele. Depois da morte vem o juízo. Mas Jesus, ele fala que a série é grande e precisamos que orar pelos ceifeiros para ajudar nessa grande colheita. Então ele fala, deixe os mortos, né, enterrar seus mortos. Então, querido, a morte espiritual, todos nós após a queda, tínhamos essa morte na nossa vida. O nosso espírito, ele estava sem conexão com Deus. O ser humano, ele é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. O nosso espírito sem Deus estava lá parado. Antes de Jesus, você só vivia na dimensão da alma e do corpo. O que é a alma? No grego, psique. A alma é a sede das suas emoções, da sua vontade, dos seus desejos. Então, antes de Jesus, o nosso espírito estava lá, morto por causa do pecado de Adão, sem vida com Deus. Agora você tem a alma estava ali viva, não é isso? E você vivia na dimensão da alma e do corpo, por isso que você levava o teu corpo a pecar. Porque a alma quer satisfazer o seu desejo, sem o princípio de Deus. Uns matam, roubam, outros furtam, se prostituem, bebem, se embriagam, porque a alma, ela quer satisfazer a carne, seu desejo, as suas vontades. O espírito do homem estava ali parado. Mas quando você aceita Jesus, o teu espírito, ele vivifica. Paulo fala isso em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Vamos ver isso? Vamos botar até 1 ao 5 ou 1 a 3. Bota 1 a 3. Efésios 1 a 3, eu acho que fica mais rápido aí. Efésios 1, perdão, Efésios 1 não, Efésios 2, 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O que dava na telha eu fazia sem Deus. Não tinha nenhuma lei, nenhum princípio sobre a minha vida de Cristo. Eu fazia, deixava a vida me levar. Era que nem Zeca Pagodinho. Andar o desejo da carne, nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, fala assim, filhos da ira. Éramos, passado. O que é filhos da ira? Isso aqui é uma linguagem poética, bonita, né? Mas na verdade é filhos do diabo. No grego é filhos de Belial. Significa filho do diabo. Ou você é filho de Deus, ou é o filho do capeta. Com os outros também. A gente fazia parte dessa história lá do mundão. Vai, no 4. Mas Deus é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou. O que aconteceu? 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, ressurreição espiritual. Juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. Então, estava lá no mundo, você conheceu a palavra, Deus tirou você da treva agora para a luz, e agora o teu espírito, ele foi o quê? Vivificado. Então, existe a ressurreição espiritual. Como é que ele fala? Nós estávamos mortos em ofensa, mas você não falava, você não caminhava, não comia, não bebia. Você não estava morto fisicamente. Não está falando do corpo físico, está falando do espiritual. Quando você aceita Cristo, teu espírito, ele renasce, para você agora ter conexão com Deus. O nosso corpo faz conhecer esse mundo físico. Corpo. E você conhece como o mundo físico? Através dos 5 sentidos. Tato, paladar, olfato, audição e visão. A minha alma, ela traz o conhecimento de mim. Através da sua alma é a sede da sua emoção, da sua vontade, do seu desejo. É a forma que você conhece a si mesmo. E o Espírito faz você conhecer a Deus. E quando você está ligado com Deus, você coloca rédeas na sua alma. Alma, isso aqui não é legal, isso aqui é pecado, isso aqui vai me atrapalhar, isso aqui vai me afastar de Deus. Você começa a ter o controle da sua vida e vivendo aquilo que Deus tem de melhor para você. Aleluia! Então aqui, queridos, aqui existe 2 tipos de ressurreição, né? A ressurreição exatamente do espírito, como também do corpo, né? Então aqui Jesus não estava falando do corpo, ele está falando do quê? Do espírito. Então os 2 elementos, alma e espírito, né?
que são importantes. Então aqui, quando você vê aqui João 5, 24, 29, você vai ver o próprio João falando dessas duas ressurreições, espiritual e também do corpo daquele grande dia. João 5, 24 ao 29, 24 diz, na verdade, vos digo, Jesus falando. Quando Jesus ele fala duas vezes, na verdade, ele quer chamar a nossa atenção. Na verdade, filhos, na verdade, eu quero dizer uma coisa para vocês. Ele diz o seguinte, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para... Se você creu em Jesus, abriu seu coração, você saiu da morte para a vida. Você saiu das trevas para agora a luz. Aleluia! Ele continua dizendo, em verdade digo que vem a hora. Volta o 24, por favor. Só para aqui para pegar um negócio importante. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Está falando de hoje. Na verdade, que ouve a minha palavra, crê hoje. Naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso aqui é uma ressurreição, fala comigo. Ressurreição espiritual. Agora ele vai falar da ressurreição física, do corpo. Em verdade vos digo, quem vem a hora agora que quem os mortos ouvirão, isso aqui também é espiritual. Ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Então aqui está falando que Jesus, claro, naquela época, falando do tempo do futuro. Então as pessoas que ouviram a mensagem, acreditam nessa mensagem, essa pessoa terá uma ressurreição espiritual. O seu espírito será conectado com Deus. Agora, 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também é o Filho ter a vida em si mesmo. 27. Deu-lhe o poder de exercer juízo, porque é o Filho do homem. 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora, aí já está falando do tempo agora futuro, vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua o quê? Voz. Continua. E os que fizerem bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então no primeiro momento ele fala de uma ressurreição espiritual, aqueles que creem em Cristo terão vida. E agora ele fala, no futuro vai chegar uma hora que agora os mortos, está falando de uma ressurreição, naquele grande dia que Cristo vai ressuscitar a todos. Amém? Então, gente, isso é muito legal aí, muito importante, né? Então ele está falando de algo futuro que vai acontecer. Da mesma forma ali como Lázaro, né? Lázaro naquele momento ele ouviu a voz do Senhor e Lázaro foi ressuscitado. Então, seja entes queridos, seja amigos, pessoas que morreram em Cristo, da mesma forma ouvirão essa voz e serão ressuscitados para a glória do Senhor. Amém? Então, outro milagre acontecerá que nós falamos, Cristo arrebatará a sua igreja. Então a gente vê alguns tipos de arrebatamento, a gente viu Enoque. Enoque é um homem que não viu nem a morte, ele foi tomado pelo próprio Senhor. Elias também, né? Elias também foi tomado dessa forma. Jesus também nos deu exemplo, e tem outros tipos de arrebatamento que a gente podia falar aqui em outro momento, que é de espírito. João, na ilha de Pátimo, ele foi contemplado por uma revelação. Paulo foi até o terceiro céu. Foi um arrebatamento que esses homens tiveram, onde Deus mostrou coisas incríveis, como Paulo fala, inefáveis, que é difícil até de dizer, de explicar. Então, quarto milagre, nossos corpos serão transformados de mortal para imortal, de incorruptível para corruptível. E o último estágio desse milagre, nós chegaremos ao último estado do processo da santificação. Mateus dá essa aula, né? Justificação, santificação e o final é a glorificação do corpo. Esse é o estado final, a plenitude do processo chamado santificação da nossa vida. Amém? Então, gente, algo maravilhoso está por vir. Então, querido, depois da morte, e por isso que a gente precisa pregar a palavra, anunciar o evangelho, porque depois da morte virá o quê? O juízo. Quando nós olhamos aqui, exatamente para Hebreus 9, 27, o autor de Hebreus, capítulo 9, 27, diz o seguinte: estamos já terminando. Hebreus, capítulo 9, 27. Como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso, ou o quê? Fala assim, meu irmão, a morte é uma vez só.
Pastor, mas me ensinaram que eu vou me reencarnar. Meu irmão, a Bíblia não fala nada disso. Tem pessoas que falam que reencarnação e ressurreição é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Jesus, ele ressuscitou no mesmo corpo. A reencarnação é você ressuscitar em um corpo diferente. A Bíblia, pelo contrário, condena isso. Isso não existe. Biblicamente não existe. Amém? Então, da mesma forma, nós vamos ressuscitar no mesmo corpo, e esse corpo será transformado em corpo glorioso. Mas não existe isso biblicamente, não tem respaldo nenhum. Então, como o homem está ordenado a morrer, o quê? Vai ser uma vez só. Fala assim, uma vez só. Não vai ter várias oportunidades de me reencarnar. Na Índia, as pessoas acreditam que pode reencarnar numa barata. Eles acreditam também na reencarnação, num rato, em alguns animais. São milhares de deuses na Índia. A vaca é idolatrada, ninguém come carne lá. Lá há templos para ratos na Índia. Por incrível que pareça, né? Aceitar Cristo é difícil, agora acreditar num rato é brincadeira, né, irmão? Olha como é que o diabo ele brinca com a mente das pessoas. Várias pessoas morrem por peste bubônica, por enfermidade, exatamente pela contaminação da quantidade de ratos que há na Índia. Várias pessoas morrem de fome, mas a vaca ninguém toca. Não come, é sagrada. Então, tudo acontece aí no mundo, essa loucura. Então, a Bíblia fala, você está ordenado, Deus falando, é uma vez só, meu irmão. E depois disso, vai vir o juízo. Então, não tem essa coisa, a segunda oportunidade não, irmão. Ou você vive com Jesus aqui, com Ele vai estar, ou você vai ver sem Ele, e sem Ele você fica. Por isso que ele fala, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que? A vida eterna. Então, depois da morte, querido, segue o juízo. Uns irão passar uma eternidade com Cristo, e outros sem Cristo, que a Bíblia fala. Amém? E tudo isso é por uma decisão o quê? Pessoal. A Bíblia fala que o inferno não foi preparado para nós, mas é uma decisão pessoal, se eu vou ou não para lá. Porque a única forma de você ir para o céu, o caminho, né, é Cristo. João 14,6, Jesus Cristo não é um caminho, é o caminho, a verdade e a vida. Não existe duas verdades, porque senão alguém está enganado. Se você falar que estou com uma verdade, eu falo que estou com outra verdade, alguém está enganado. Verdade, para ser verdade absoluta, tem que ser uma. Sim ou não? Se você falar que é preto, não, isso aqui é cinza, meu irmão, alguém está enganado. Verdade, para ser verdade, ela tem que ser o quê? Absoluta. Então ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então a escolha de estar na eternidade com Cristo ou não, é nossa, porque uma obra já foi feita, o Evangelho está sendo pregado, a pessoa aceita ou não, ela crê ou não, é uma decisão pessoal, porque ele fala, portanto, o homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Continua no 29, assim também Cristo, oferecendo uma vez, para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado. Pastor, mas Cristo tinha pecado? Entenda isso bem, ele nunca teve pecado. Em tudo ele foi tentado, mas não o quê? Pecou. Mas por que está falando que ele estava vivendo sem pecado? Porque naquela cruz ele tomou o meu pecado, o seu pecado. Naquela cruz ele fez pecado por nós, se fez pecado por nós. Ele tomou o nosso pecado de toda a humanidade para oferecer salvação, perdão e graça para nós. Por isso que Deus amou o mundo de maneira tal, que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida o quê? Eterna. Então naquele momento ali o quê? Foi treva pura. Imagine Cristo levando o pecado de todo mundo. Mas Ele levou sobre si para nos oferecer perdão, graça, para que a gente possa se reconciliar com o Pai. Então ele fala, assim também Cristo, oferecendo uma vez, para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Aleluia! Quantos estão recebendo isso? Então, querido, Deus ele não teve pecado nenhum, mas eu quero dizer, fala para você, irmão, as promessas, todas, hão de se cumprir. Fala para o teu irmão, não tenha dúvida. Por quê?
Em Números capítulo 23, 19. Estou fechando agora. Números 23, 19 diz o quê? Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria a ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? Vamos aqui agora para Josué 21, 45, na Arque. Josué 21, 45 diz, Josué 21, 45, palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Aí você vê Paulo falando em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, eu quero fechar essa mensagem com essa palavra, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus e por nós. O que significa amém, pastor? É Deus falando. Às vezes a gente fala assim seja, não. O certo diz, assim é. Aquilo que ele falou, está dito, ele está dizendo, eu confirmo, isso vai se cumprir. Todas quantas promessas há neles irão se cumprir, assim diz o Senhor. Eu convido você a ficar de pé em nome de Jesus. E semana que vem a gente vai estar entrando em outro assunto, né? Talvez vamos falar aí pelo intermediário, tantas perguntas, e 144 mil? E a batalha de Armagedon? E o milênio? Como é que é? Vai ter aqueles boizinhos lá, aquelas cabritos lá? Vamos estar vendo isso, né, irmão? Vamos lá, vamos aprender com a palavra, né? Maranata, vem Senhor. Nós louvamos aqui, né? A maior esperança da igreja é a volta de Cristo. Queridão, eu não tenho sombra de dúvidas. Quando você começa a conhecer a Deus, dá mais vontade de conhecê-lo. Quanto mais você busca a Deus, mais vontade vai ter de você buscá-lo. Agora eu vou também dizer uma coisa: quanto menos você busca, menos desejo você terá. Se você realmente não busca Deus, não há vontade, menos desejo. Talvez estar numa igreja sinta até um fardo para você, ouvir uma mensagem. Mas quando você começa a conhecer, meu irmão, se você se dispor a isso, da liberdade de Deus e conhecer Cristo através da palavra, oração, você vê que a palavra de Deus é muito perfeita. Não tem sombra de variação, as conexões são perfeitas. Como nós falamos aqui, né? São milhares de conexões do Antigo até o Novo Testamento, 63.779 conexão do Antigo com o Novo. Pessoas que viveram épocas diferentes, línguas diferentes. A Bíblia foi escrita em hebraico, parte em aramaico, como em grego, por 40 autores, não é isso? 40 autores. Viveram em épocas diferentes. Tem profecias que foram profetizadas 800 anos antes de Cristo, e Cristo cumpriu todas elas. 600, 700. Na verdade, a profecia da volta do Senhor e do juízo, até no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, que Cristo vai pisar na cabeça da serpente, vai esmagá-la. Então, querido, se todas elas cumpriram em Cristo, as 300 profecias que falavam do Messias, e ele veio, humanamente nós aprendemos que isso é impossível, você forjar. Como é que a pessoa pode forjar nascer em Belém? Como é que ela pode forjar ser descendente de Abraão, ser descendente da linhagem de Davi? Como é que ela pode forjar e entrar na entrada triunfal em Jerusalém, sobre um burrinho? Como é que ela pode forjar sua morte de cruz? Como? Isso é loucura. Mas Cristo cumpriu todas com exatidão. Humanamente isso, matematicamente dizendo, isso é impossível. É menos do que zero a probabilidade de alguém tentar fazer o que Cristo fez, se passando por Jesus. Agora existe mais de 2.000 profecias que falam da sua volta. Ele virá. E essa pergunta do dia: estamos preparados para encontrar com o Senhor?